Olá, meus flores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Como tem passado? Antes de começar o vídeo, eu já quero deixar dois recadinhos muito importantes aqui pra vocês. O primeiro recado é, me desculpa caso eu tenha que ficar cortando muito vídeo, eu tenho que dar umas paradas, enfim, porque aqui a gente tá em fase... Vai ser meu cenário, mas não... Vai ser o oficial, por enquanto, pelo menos, não sei, mas ainda tá em mudanças, né? Porque não é um cenário, na verdade é o meu escritório, que é do Thiago, né? Fica ali, a gente muda de casa, mudança de vida, um monte de coisa que eu não vou ficar aqui me alongando sobre a minha vida pessoal, enfim. E tem a questão dessas paradas, os cortes e tal, porque provavelmente vai ter cachorro latindo, carro passando, moto passando, porque a frente daqui, dá até pra ver aqui pela janela, ó, dá pra rua, então... o Thomas lá no fundo brincando, então assim, eu queria ter gravado esse vídeo umas horas antes, mas eu tava finalizando o roteiro. Gente, o roteiro do vídeo deu página em, ó, 5 páginas, frente e verso. Tem coisa pra gente conversar hoje, hein? E o segundo recado que eu quero deixar pra vocês é que assim, claro, vocês já viram no título do vídeo que eu vou falar sobre o documentário do Para Sempre Paquitas, que está no Globoplay, só que assim, não vai ser mais uma mulher preta falando sobre a falta de representatividade no cenário da TV dos anos 80, 90, né? Tanto porque, é assim, especificamente sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, eu não peguei, eu não sou geração Paquitas, eu não sou geração auge da Xuxa, sei lá, a minha infância foi a base de programa da Eliana, né, Bom Dia e Companhia, e TV Cultura, então assim, alguns desenhos do SBT e tal, então assim, eu não peguei esse das paquitas e toda a falta de representatividade, falta de mulheres negras, falta de mulheres indígenas, asiáticas, enfim, não foi a minha questão, tá? E não vai ser essa questão que será abordada no vídeo. Então, se você veio por causa disso, fica no vídeo, quem sabe você gosta dessa análise crítica que a gente vai fazer aqui junto, tá? E outra coisa também, gostaria de pedir pra vocês, por favor, nos comentários, não serem ofensivos, não serem grossos. É uma análise, tá? Quem sou eu na fila do pão? Me chamo Dandara, sou pedagoga, faço pós-graduação, quase ali, faltando um semestrinho para ser licenciada em História. Então assim, quem sou eu nesse mundo televisivo, não sei o que? Ninguém, tá? Só sou uma pessoa normal assim como você que tá me assistindo. E é só interessante porque, assim, eu gosto de conversar, gosto de assistir e gosto de fazer essas costuras, sabe? De análise crítico mesmo, reflexivo, pra gente pensar, pra gente não ficar tão alienado na bolha do que colocam pra gente. Ó, é isso que você vai assistir, é isso que você tem que acreditar, é isso que você tem que pensar, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, sabe? Os arquétipos que colocam pra gente quando a gente vai assistir algum tipo de coisa, principalmente documentários. Então, assim, é uma análise, tá? Então, por favor, nos comentários, sejam gentis, tá? Não precisa de agressividade e é a minha opinião baseada no que eu estudei sobre a série, sobre as coisas, e a gente vai conversando sobre esse assunto. Recados dados, já ficou extremamente longo o recado, e se você gostar do tipo de conteúdo, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para que ele seja difundido aí e consiga alcançar novas pessoas, né? Pra gente sair da nossa bolha e pensar um pouco ali, beleza? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Então vamos falar sobre o Para Sempre Paquitas. Então o primeiro ponto, que até eu falei aqui na introdução um pouquinho, gente, eu não sou geração Xuxa, anos 80, né? Eu não sou geração Paquitas, eu não tive o sonho, talvez as minhas primas tiveram, talvez a minha mãe um pouco, mas eu não tive essa questão, ai, quero ser uma Paquita da Xuxa, eu não tive. Eu queria conhecer a Eliana, esse era meu sonho, queria conhecer a Eliana, e pensava até em fazer programa infantil, mas eu pensava em fazer programa infantil na TV Cultura. Gente, então eu vou fazer um resumo bem básico, mas bem singelo. Se você não quer ouvir esse resumo, porque eu vou falar tagarelices da Dandara, então você vai para esse minuto do vídeo, tá? Que daí eu já começo a nossa análise. Então só para dar uma introdução, só para dar um início do vídeo, eu vou falar um pouquinho quem foi a Xuxa e quem foi a Marlene e quem foram as Paquitas, assim, só um contexto bem singelo, nada demais, só para quem é tipo geração
né, a geração década de 90, mais ou menos a minha, ou os geração Z atuais que podem estar assistindo também esse vídeo não sabe, mas quem são essas figuras, por que tanto bafafá e tal, e o que era a TV dessa época? Bom, a gente tem que pensar que, primeira coisa, jovem, a televisão não era streaming, tá bom? Antigamente, não tão antigo assim, mais ou menos uns 25 anos para trás, a televisão era só o que você assistia. Menos até, né? De 10 anos, uns 15 anos para trás. Era só o que você assistia, era a programação que tinha dos canais abertos, e quem tinha um pouquinho de poder aquisitivo um pouquinho melhor, tinha os canais fechados. Então, era aquela programação. Vendia na banca de jornal guia de programação, daí você sabia os horários dos programas. E ficou meio que estabelecido assim, que as manhãs eram das crianças, o horário de almoço era jornais e coisas do esporte, depois pra tarde já ficava coisas meio, dependendo do canal infantil, coisas infantis, dependendo do canal já coisas indo pro mundo mais do adulto, meio programas femininos, né? E depois ia chegando o finzinho da tarde também, tinha canais que ia pro mundo adolescente, né? Pro campo dos adolescentes, e indo pro adulto. Aí depois chegava o horário nobre, que daí era novelas e jornais. Então isso era, assim, o quadro geral da programação de 15 anos atrás. Puxa, né? Até do começo da televisão até uns 15 anos atrás. Então, não tinha streaming, não tinha Netflix, YouTube, não tinha você, vou pausar o vídeo agora. Enfim, era uma outra era. E nessa época teve a questão dos programas infantis, despontou no cenário televisivo a Xuxa, né? E teve outras meninas também, como eu citei, teve a Eliana, mas já foi década de 90, teve a Angélica, teve Mara Maravilha, enfim, teve outras meninas que despontaram, mas ninguém com a força e com a grandiosidade que teve a Xuxa. E ela fazia o programa infantil lá, começou na TV Manchete, depois foi pra Globo, enfim, e era um ícone, né? Era uma personificação da boneca que fala, que anda, que se veste com coisas incríveis, com roupas que você nunca imaginou ter na sua vida, que fala com as crianças uma linguagem que as crianças entendem e os adultos gostam, doidinha, né, espontânea, enfim. E ao mesmo tempo, nesse cenário, ela tinha uma diretora, uma produtora, uma empresária, uma pessoa que cuidava da vida dela, que era a Marlene Matos, e todo mundo sabia da existência da Marlene Matos, né? Todo mundo. A Xuxa, ela nunca ficou quieta. Isso eu lembro algumas coisas, né? Como eu disse pra vocês, eu sou anos 90. Minha mãe assistia... o que era? Não era Xuxa Hits? Gente, eu não lembro. Pesquisa aí o que foi lançado depois do show da Xuxa. Mas não era o Xuxa Hits. É o que tinha as Paquitas New Generation. Aquelas, show da Xuxa. Era isso daí. Enfim, não venha calhar o assunto daqui. Depois vocês pesquisam aí no Google. Nessa época, assim, eu ouvia, né? Claro, tinha as Paquitas, claro, tinha discos das Paquitas e não sei o quê. E tinha o programa da Xuxa. E assim, às vezes a minha mãe estava assistindo, eu assistia por tabela, e aí escutava a Xuxa falar alguma coisa, e já logo vinha, não sei o que porque a Marlene falou, porque a Marlene disse. E tinha as revistas, né? Tinha do lado do caixa do supermercado as revistas com as fofocas da semana, ou na banca de jornal, porque sim, a gente frequentava banca de revista. Que delícia, gente, que era. Aí tinha as coisas lá, as fotos, né? A Xuxa e a Marlene se separaram, a Xuxa e a Marlene namoram. Tinha umas coisas assim, muito absurdas, outras nem tanto, mas sempre falava de Xuxa, falava de Marlene. Todo mundo sabia da existência da Marlene, mas era quase uma entidade. Porque não se via tanto ela. A gente tem mais imagens dela hoje. Nessa época era só a Xuxa falando da Marlene. Enfim, e nessa mesma linha tinha a Xuxa, tinha a Marlene e tinha as Paquitas, né? Eram personagens
vamos dizer assim, obrigatórios do programa da Xuxa. Eram aquelas meninas lindas, loiras, a gente já cita essa questão do loira, magras, vestidas de soldadinhos, que você via atrás da Xuxa, mas elas eram assistentes de palco. E depois elas foram crescendo, gravaram músicas, gravaram disco e foram aparecendo cada vez mais, eles foram fazendo shows e as paquitas foram tendo nome, foram tendo vez, né? Não era só mais a Xuxa e as paquitas começaram a ser as paquitas, né? E, gente, eu não sei quem é Pituxa, Catuxa, não sei o que, não sei. Mas, assim, se falar paquitas, eu já tenho no meu imaginário a primeira leva. Eu não vou falar a primeira leva porque mudou, teve várias substituições, né, como a Marlene sempre enfatizou, mas eu tenho a primeira leva, a da New Generation com as paquitas 2000, eu nem considerava paquita. E já foi a época que já mudou as roupas, já não era muito aquelas roupas de soldadinho, as fardinhas, né, lindas. Eu sou apaixonada pelas roupas de farda. Já era outra pegada, inclusive com a Xuxa. Bom, contextualizei mais ou menos o que era então esse cenário, década de 80, década de 90. Aí que a gente começa a fazer a nossa análise crítica aqui que gostaria de compartilhar com vocês, tá? Gente, e um detalhe importante que eu não falei, se você ainda não assistiu o documentário, tanto do Para Sempre Paquitas quanto o Xuxa o documentário, eu recomendo não assistir esse vídeo, porque ele vai ter spoiler do começo ao fim. Inclusive, vai ter pedaços que eu vou transcrever falas do documentário. Então, assim, aconselho vocês, se vocês ainda não assistiram, assistam antes. Ou se vocês querem me ouvir falar, né? E depois assistir, aí é por conta e risco de vocês, tá bom? Mas tem spoiler, vou falar totalmente o que foi falado lá, tá bom? Totalmente não, né? Eu vou... vocês entenderam. Então vamos voltar ao assunto do documentário. Então tá, teve o documentário da Xuxa, aí foi abordado a questão da criação dela, né? A criação do programa, da onde que veio, da onde surgiu, nanana. Tudo isso foi abordado no documentário da Xuxa. Mostra os amores, desamores, a vida, a carreira, principalmente a carreira, enfim. Isso foi abordado no documentário da Xuxa e assim... É importante, muito importante para a gente fazer essa análise, que vocês não se fixem no documentário das paquitas. Porque a partir do sucesso do documentário da Xuxa e de questões que foram surgindo relacionadas a pequenas coisas que foram faladas no documentário da Xuxa, surge agora, né, tem a criação do Para Sempre Paquitas. E aí que a gente começa. Então, assim, é importante que assistam os dois documentários, não só um. Aí eu vou começar essa análise falando pra vocês o seguinte. Eu e meu marido, a gente gosta de assistir série, gosta de assistir documentários. A gente assistiu o documentário da Xuxa quando lançou. Beleza? Comentamos aqui em casa, fizemos as nossas críticas, nossas análises, não sei o que, internas aqui. Beleza? Show de bola. Aí, a gente foi assistir o das Paquitas. E a gente ficou... assim, abriu mais a mente pra muita coisa interessante e aqui em casa a gente foi costurando certas ideias e a gente foi falando, tá, mas isso não ia virar vídeo. O vídeo surgiu por quê? Porque eu assisti o vídeo do Beto Ribeiro, tá? Esse vídeo aqui, gente, vai estar cheio de referências. Então, o que eu for citando aqui pra vocês, se vocês puderem, seria interessante que vocês busquem essa referência que eu vou citar, ou até que busquem outras, tá? Mas para vocês contextualizarem, costurarem comigo essas informações que eu tô colocando aqui pra vocês. Então tá, eu assisti ontem o vídeo do Beto Ribeiro, tava na academia e tal, apareceu lá, eu falei assim, eu vou assistir a análise do Beto. E ele pegou alguns pontos, alguns que eu concordo, outros que não, mas a questão não é essa. Eu falei assim, gente, dá pra fazer um vídeo pra gente conversar sobre essa questão. Porque o que ele falou que foi o mais, assim, que mais caiu a ficha, eu falei assim, preciso gravar. A questão que ele fala do enredo, que esse documentário ele foi montado sendo um enredo de novela.
Tanto que tem lá no final a questão, né? Quem mandou o telegrama para Marlene Matos, que fez o grupo, né? A primeira leva de paquitas acabar, né? Esse enredo de novela, né? A gente vai falar aqui da questão dos arquétipos, dos personagens e tal. Ele tem mocinho, né? Mocinha e vilã. Porque a novela, para ela ser construída, a novela, a série, o filme, eles precisam dessa narrativa de que tem o bem e tem o mal, de que tem alguém inocente, frágil, delicada, sem voz, e que tem alguém que é uma figura imponente e uma figura assim sedutora, mas é feia e que faz maldade com a pobre jovem indefesa inocente, para que essa jovem depois vá lá e destrua essa vilã e acabe com essa vilã. Gente, eu tô falando enredo da novela. Qualquer novela, qualquer filme, qualquer série. É assim que acontece. Tem a mocinha e tem a vilã. Ou tem o mocinho e tem o vilão. Né? É que eu falei no mundo fantasioso de princesa e bruxa. E é nisso que eu quero chegar com vocês. De princesa e bruxa. Isso que eu vou falar vai linkar lá no final do vídeo, tá? Então, fixem nessa informação. Vendo por essa perspectiva do vilã e da mocinha, eu não me entendo muito de histórias de príncipes e princesas, tá? Questões totalmente pessoais. Eu não tenho muito essa... Ai, gente, não deu pra mim, tá bom? Essa questão da a princesinha indefesa, não deu. Então eu não sei muitas histórias sobre príncipes e princesas. Eu sei as tradicionais, as clássicas. E me veio, enquanto eu tava fazendo essas análises e costurando as informações e tal, e a hora que veio essa questão da narrativa, me veio a história da Pequena Sereia. Por quê? Porque a Pequena Sereia é a princesa, é a mocinha do filme. E a Úrsula, a bruxa má, é a vilã. Ela faz todas as maldades, não sei o que, eu não quero tirar o mérito da Úrsula. Eu não quero falar que a Úrsula, né, não fez o que fez. Ela fez. Só que o que ninguém lembra, ou né, o que as pessoas passam, sabe, passa batido, é que a Úrsula tava quieta na dela. Ela tava ali, só esperando a oportunidade certa para conseguir o que ela queria. A oportunidade chegou até ela. Ela não precisou ir atrás de nada. O que eu quero dizer, a Ariel foi até a Úrsula, né? Foi até a bruxa má, pedindo uma ajuda, porque ela queria ir lá pra terra, né? Pro solo, e ficar com o príncipe encantado. Isso é o que a Pequena Sereia queria. Aí a Úrsula falou, ok, só que um acordo, né, amiga? Eu não vou te dar nada de graça, né, filha? Então você me dá a sua voz e você vai ter perninhas. Só que tem um acordo, tal hora, tal dia, tal não sei o quê. Se você não conquistar ele, você vai virar meu bichinho. Porque, né, enfim. Mas é a Ariel que vai atrás da Úrsula. E tem um acordo, um contrato é assinado. Beleza. Reflexão aí. Ah, não assistiu Pequena Sereia? Gente, impossível. Mas se não assistiu, assista. Outra referência. Pausa aí, guarda essa informação da Pequena Sereia indo até a bruxa má, e a bruxa má tava quieta na dela. Enfim, guarda. Só uma coisa, será que existe bruxa má sem a princesa inocente? O yin yang da vida, né? O tal do equilíbrio, o tal do ação e reação, o claro e o escuro, né? O dia e a noite, o policial bom, o policial ruim. Fica uma análise aí, reflete, vai refletindo com a titia aqui, vai refletindo aí. Bom, vamos lá pra frente. Tanto na série do Para Sempre Paquitas, quanto na série da Xuxa, é citado que em vários momentos, tá? Não tem um momento específico, em vários momentos. As Paquitas falando, os produtores lá, gente, desculpa, a equipe lá em volta falando, a própria Xuxa falando, a Marlene falando, todo mundo fala que as Paquitas eram uma réplica, como que eu posso dizer? Uma réplica da Xuxa, enfim,
de uma maneira mais condensada, ou uma figura que representa a Xuxa. Acho que essa é a melhor forma de falar dessa réplica, porque elas não iam fazer as mesmas coisas que a Xuxa, e aquilo, elas são substituíveis. Tanto são substituíveis que, assim, eu não sei quem é quem, assim, o nome de quem é quem. Algumas por N motivos, ou é porque virou atriz, ou é porque apareceu nos 2 documentários, ou é porque foi a primeira, ou sabe, assim. Então, tem figuras que a gente consegue gravar por alguns motivos, mas de maneira geral, como um todo, ou são polêmicas, né, que surgem, né, ao longo dos anos, mas o geral, a gente não sabe muito quem é quem, o nome de quem. A gente sabe que são as paquitas, né? O Beto até cita, e eu acho muito interessante que ele falou, só o negócio da representatividade, rapidinho, que ele fala assim, apesar do cenário todo ter sido construído, não tinha a menina negra, não tinha a oriental, não tinha... Beleza, mas apesar de tudo isso, isso eu lembro, porque isso ficou marcado na minha memória, que tinha a Bombom. Gente, eu não sei vocês, mas eu lembro que tinha a Bombom, e era diferente, era a Bombom, e ela chega... Eu achava que o nome dela era Bombom mesmo. Gente, ela ficou marcada como a Bombom, a Adriana Bombom, ela tem nome. O You Can Dance, o grupo, tem um nome. São personas, né? Eles têm identidade. As paquitas não. As paquitas são uma réplica da Xuxa. São a representação da Xuxa. Então elas tinham que ser iguais à Xuxa. Tá? Então, isso que o Beto falou em questão da Bombom foi até benéfico. Ela não ser uma paquita porque ela tem nome, né? E até a pressão que isso vai chegar depois com as coisas aqui do vídeo. E até a pressão que as meninas sofriam, a Bombom não sofre tanto quanto, porque ela não tinha que manter essa aparência da Xuxa. E o porquê da aparência da Xuxa? Bom, vamos continuar. Então, voltando para a questão do despertar para esse vídeo, foi a carta de demissão, fax de demissão, sei lá. Ou se não era demissão, era um aviso que seria demitido, alguma coisa assim, que as meninas receberam da Marlene, em que ela fala várias vezes: no meu imaginário, Paquita é ser isso, isso, isso. No meu imaginário, Paquita é aquilo. No meu imaginário, Paquita é isso, é aquilo. E são palavras muito duras que ela coloca na carta, principalmente palavras para meninas em fase adolescência e final de adolescência, início da vida adulta, que trazem marcas para os dias atuais delas. Principalmente quando a gente fala de corpo. O corpo feminino é um tabu até hoje, gente. Eu não sei se tem alguém 100%, sabe, resolvido com o seu corpo. Eu não sei se tem alguma menina que cresceu e, assim, a vida inteira falou assim: cara, eu sou incrível, 100%, sem nenhuma pulguinha, sem nenhum... Ai, falaram do meu braço, ai, falaram da minha orelha, falaram do meu nariz. Alguém, 100%? Acho que não tem. A gente vê modelos, né, que tem o corpo dito como padrão, com grandes complexos, né, de inferioridade. Teve até a cena da... Gente, me fugiu o nome. Que participou do BBB. Nossa, fugiu o nome dela. Enfim, teve até a cena dela recebendo... que ela ficou mal lá com o que falaram do corpo, da roupa dela, não sei. Aqui era tida como sereia, inclusive. Gente, ela é modelo. Que horror. Enfim, não vou lembrar agora. Fugiu, já era. Foi-se pro espaço-tempo. Mas ela... A turma fazendo desfile para mostrar as imperfeições do corpo de cada um. Pessoas comuns, vamos dizer assim, fazendo desfile para modelo, que ganha vida mostrando o corpo, mostrando a aparência. Então a mulher tem esse complexo, ela cresce com essa... Eu acho até muito estranho, assim, a gente vai ver as meninas quando vai se arrumar para algum encontro. O cara é o cão chupando manga ao avesso, sabe?
Aí a menina tá lá se arrumando e a questão que ela fala é assim, será que ele vai me achar legal? Ou será que ele é um cara legal? Não, não é isso que ela tá fazendo enquanto ela tá se arrumando. As perguntas que ela se faz é, será que eu tô bonita? Será que ele vai me achar bonita, gostosa, linda? Será que ele não vai olhar para as outras enquanto estiver comigo? São essas as questões que passam na cabeça e o cara né? Vamos voltar. A gente conversa disso, conversa sobre isso em outros momentos. Falando nisso, você já me segue no Instagram? Ah, me segue no Instagram, Dandara_Amiga_Flor. Uma propaganda assim, do nada, no meio do vídeo, pra ver se tá prestando atenção no que eu tô falando. Uns devaneios irão acontecer de vez em quando. Se você ainda não está acostumada com o meu jeitinho de ser, é assim que é. Mas, voltando, vamos voltar pra terra. Então, essa questão que me deixou impactada da mensagem da Marlene, do imaginário do que é ser paquita. Só que eu achei interessante o que ela colocava como ser paquita. Aí depois até tem a briga de ego, porque a Xuxa fala que ela que criou as paquitas e a Marlene fala que ela que criou as paquitas. Mas a questão é, são dois tipos de paquita que se formam. Uma sim, que é o que a Xuxa criou, e outra sim, que é o que a Marlene criou, e que estava no imaginário da Marlene. E eu vou chegar nisso daí. E também não acho que a Marlene é tão vilã assim. Ela fez coisas horrorosas, claro. Mas vamos costurar mais comigo, tá? Vamos mais. Vamos voltar pro documentário da Xuxa e eu vou transcrever, eu vou deixar aqui na tela, a fala, tá? É o que a Xuxa falou, tá? Põe aqui entre aspas, e a Xuxa diz assim no documentário dela. Tá no primeiro episódio isso daí, tá? Era aquele momento em que as crianças estavam vendo a televisão como o grande companheiro, o grande dia a dia, que precisava acompanhar aquilo tudo. Aí veio essa pessoa, que era a babá eletrônica, a boneca, era amiguinha, era a professora, que não puxava a orelha, era a professora que cantava, que brincava. Então eu cheguei no momento certo, com a imagem certa, que o mundo estava apoiando aquele tipo de imagem. Aí então eu acho que foi muita sorte minha eu ter o biotipo e ter o que oferecer naquele momento. E a Rede Globo, com toda a potência, dizer, eu quero comprar isso daí e quero vender você pro mundo todo. Fecha aspas. Pessoal, ela citou aqui, eu não acho que seja só sorte, teve a questão sorte sim, mas teve também a questão capacidade dela, né, capacidade da Xuxa e inteligência, e da Marlene também, e inteligência também, e não só inteligência, ação, né, garra, trabalho, fazer o negócio acontecer. E nisso do fazer acontecer, a gente precisa voltar umas casas na história e lembrar que a gente tá falando, inclusive no documentário das Paquitas, mostra isso, né, até o Serginho Grosma que narra esse trecho. A gente tem que lembrar que a televisão dos anos 80, em específico 86, que foi quando a Xuxa foi pra Globo, a gente tem que lembrar que o Brasil estava acabando de sair de um período ditatorial. Tinha acabado a ditadura militar no Brasil. Então, o Brasil fez assim um boom. Toda a repressão, toda a censura, todo o calar foi jogado fora, assim, né? Chega, ninguém nos cala mais, a gente vai fazer o que quiser. Tanto que foi, a gente sempre fala, gente, o que são os anos 90, os anos 80 e 90 na televisão? Era domingo à tarde você assistindo televisão com seus pais e mulher de biquininho com água caindo e fazendo dancinha. Enfim, os anos 80 e 90 foi um caos necessário para a época. As pessoas estavam precisando se libertar daquele período de opressão que teve, né? E aí tem toda essa questão que vem a Xuxa, cores, crianças, vida, televisão, então o mundo mágico se fez, esse encantamento se fez. E aqui na hora que ela fala, eu tinha a imagem certa pro período. A gente não pode esquecer que mesmo vindo a explosão da liberdade, a gente tá falando de um período fechado, né, machista, patriarcal, de homens héteros, brancos,
mais velhos. A gente tá falando desse período da sociedade. Mudou hoje? Mudou. Mudou. Precisa mudar mais? Nossa, a gente tá longe do ideal ainda, como sociedade. Mas ali, por mais pá que a sociedade foi, ainda tinha certas coisas que precisavam estar encaixadas para que o pá acontecesse. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Eu não sei muito bem onde que eu estava, porque ainda tem cachorro latindo aí. Aconteceu uma confusão canina aqui, enfim. Mas vamos tentar pegar o bonde andando e depois na edição a gente junta tudo e dá certo. Mas vamos lá. Falando dessa questão da Marlene, né, dos anos 80 e tal. Então ela foi uma mulher, ela é uma mulher, desculpa, né, tá viva. Ela é uma mulher que naquela época, ela precisou ser uma mulher intimidadora. Ela precisou ser uma mulher à frente do seu tempo e que colocava, né, as cartas na mesa e falava: é assim, é assado, é isso que eu quero, é isso que vai ser. E se não tá bom pra você, tchau. Né? O Beto até cita, será que não tinha ninguém acima dela? Claro que tinha, gente. O próprio Boni no documentário da Xuxa fala, não, eu ia lá, a Xuxa fala, né, eu ia lá com a listinha, o Boni assinava tudo. Claro que não era assim, claro que tinha, por trás da Marlene tinha uma autorização do Boni que era acima da Marlene e com certeza tinha outras pessoas acima. Tudo tem uma hierarquia. Mas a gente está falando do mundo corporativo, a gente está falando de empresa. E empresa, ela vai ver o que é benéfico para empresa, lucro. Então, o empresário, né, o administrador, né, enfim, ele não vai se preocupar muito, principalmente que a gente está falando de um período pós-ditadura. Um período em que a Constituição foi amassada e jogada fora. Um período em que tiveram atos inconstitucionais, um período em que as pessoas sumiram, eram maltratadas publicamente na rua, eram agredidas, né? Então, assim, a gente tá falando de um período porque a chavinha ela não vira do dia pra noite. Ontem tinha ditadura, tinha ato inconstitucional e hoje temos Constituição e tudo vai ser diferente. Você tem plena liberdade de fazer o que quiser com a sua vida e as pessoas não podem fazer o que quiser com a sua vida. A chavinha não vira do dia pra noite. Gente, eu sou pedagoga, né? Que eu falei pra vocês, eu sou professora. A gente tem a nossa lei master, depois tem as diretrizes, mas tem a lei master, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996. Até hoje estamos, quem está assistindo esse vídeo quando foi lançado e quem vai assistir futuramente, estamos em 2024. Até hoje, se você pegar artigos da lei, tem coisa que na escola não é aplicado integralmente. Até hoje, a gente está falando de quase 30 anos de uma lei de diretriz, de base para a educação. Então, não ia ser. Isso eu tô falando da LDB, fora as outras leis que estão na nossa Constituição Federal de 88. Então, assim, não ia ser do dia pra noite que as pessoas iriam ter um sentimento empático pelo outro. Eu não sei nem se tinha essa palavra na época. Eu fiz mal, eu falei isso, falei aquilo. A gente tá falando de um período em que você ia na escola, se você errasse, você tinha que decorar a tabuada, e se você errasse a tabuada, você levava a reguada na mão, o apagador na cabeça. Quem tem mais de 45, quem tem seus 50 anos, pode falar aqui. Pra mim isso não era assim que acontecia. Depois que vem os direitos e tal. Gente, eu tô rodeando, né? A gente pega na parte história, né, da pessoa, mas só para vocês entenderem que esse vídeo aqui não é uma simples defesa, né? Tô defendendo a Marlene. Não é isso, não é. É só para vocês entenderem como que é a construção da mente humana num processo de construção da sociedade, de transformação da sociedade, como que ela foi se transformando.
E voltando para essa questão, então ela precisou ser dessa forma. Senão ela não teria vez, senão ela não teria voz. Gente, um minuto, eu vou ter que parar de novo, vou abrir um pouco a janela, porque ficou muito escuro, né? E eu vou usar luz natural no vídeo. Tomara que chova, né? Nossa, tá uma secura e as queimadas. Quem é aqui do interior de São Paulo, gente, tá tendo muita queimada, tá um caos. Bom, e tá seco, o ar tá seco, tá? Vamos voltar pra terra. Então vamos lá, terriça. Então ela precisou, a Marlene, ela precisou ser do jeito que ela foi. E eu acho que ela nem é mais desse jeito, e eu vou falar o porquê que eu acho. Não, já vou falar agora. Tanto que as paquitas New Generation, elas não têm muita voz, e as geração 2000, paquitas 2000, tem menos voz ainda no documentário, né? E elas, tanto que elas nem aparecem com a Xuxa, e não são vários episódios com elas, mas enfim. Elas não tiveram essa relação tão pressão igual teve a primeira leva de paquitas. Elas tiveram pressão, mas foi decaindo conforme foi chegando nas últimas, foi decaindo. Mas voltando nessa questão da sociedade e tal, que a Marlene precisou ser daquele jeito, parari parará. O que eu queria pontuar aqui com vocês, até com essa questão das coisas que ela falava, que eram absurdas, né? Para aquela época e são, nossa, para os dias de hoje então nem se fala. Mas quantos homens a gente não sabe, né? Quantos homens que a gente sabe e quantos que a gente não sabe que fizeram isso no ramo da televisão, mas que fizeram isso no ramo da imprensa, seja ela papel, seja ela rádio, ou que fizeram isso na rua, ou que fizeram isso dentro de casa, ou que fazem isso nas empresas, no escritório, no trabalho, seja ele qual for, hoje em dia, na casa, quantos homens não fazem essa pressão psicológica, não agridem psicologicamente as mulheres, falando, você tá gorda, você precisa emagrecer. Olha, ninguém vai te querer não, viu? Porque desse tamanho que você tá, quem que vai te querer? Imagina, você tem que levantar a mão pro céu, agradecer a Deus que tem alguém que te quer, que sou eu. Que tem alguém que te sustente, que sou eu. Porque você tá feia, tá gorda, tá velha, tá barriguda, já tá com um monte de filho. Você acha que algum homem vai te querer com um monte de filho? Gente, mulher, as empresas contratam mulher que teve filho? Fala pra mim. E contrata? É raro. Assim, não é que é raro, contrata, mas com... Sabe, é difícil. A gente tá num processo de transformação ainda da sociedade, como eu falei lá no começo. Então, quantos homens fazem até hoje aquilo tudo que a Marlene fez? Aí você vai falar assim, mas Dandara, você tá passando pano pra Marlene? Pode interpretar da forma como vocês quiserem. A questão aqui não é eu passar pano pra Marlene ou não é tirar ela dos erros que ela teve. É só fazer uma reflexão do nosso passado, que foi assim. E ponto. E foi assim por uma série de motivos que deveriam ter acontecido. Não deveria nem ter acontecido ditadura militar por mesmo conversa. O que veio depois, né, dessas pressões, desses abusos, claro que não. Mas eu só tô querendo colocar pra vocês que, assim, dependendo da situação, a gente coloca a mulher como a vilã suprema e o homem a gente fala assim, mas é homem, né? Vou tocar num assunto polêmico aqui agora, que pode ser que quem tava assistindo até aqui, tava me aguentando até aqui, pode ser que saia do vídeo e não queira mais me ouvir. Mas o Silvio Santos, que foi ídolo nacional e tal. Gente, quantas vezes vocês não viram na atualidade, não foi há 30 anos atrás, na atualidade, quantas vezes vocês não viram o Silvio Santos falando mal? Lembra aquele, acho que foi num Teleton que ele falou do cabelo da Pata, mas você... A gente, desculpa que eu não lembro o nome da atriz. Eu fugi o nome da modelo lá, que é famosa, que participou do BBB desse ano, imagina. Mas a Pata da versão mais recente, das Chiquititas. Tem ele falando mal do cabelo dela, ali, pra tudo. Mas você é atriz com esse cabelo? Cenas dele praticando gordofobia.
cenas dele falando da mulher tá feia ou não. Gente, hoje em dia não, né? Porque ele faleceu, mas assim, século XXI. E o que a turma falava? Ah, mas é o Silvio Santos, né? Ah, mas ele é mais velho, né? É um senhor. Quando ele era criança, ou adolescente, ou adulto, ele foi criado assim assado. Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo do Solimões falando sobre o filho dele, questão do filho dele ser homossexual. Que belezinha ele falando do filho dele. Ele falou, não, eu fui criado, até mim chegou de uma tal forma. E foi assim que eu fui criado, mas é daqui pra frente a gente tem que pensar nossa mentalidade. Ele fala de outro jeitinho, né, mas basicamente foi isso que ele falou no vídeo sobre o filho dele. Gente, não tem essa de, ai, porque a pessoa é mais velha. Ai, é porque naquela época ela era assim e ela não vai mudar mais. Não tem, ela tem que mudar. Principalmente o comunicador. Mas ninguém falava nada porque era o Silvio Santos. Porque é homem, né? Branco, hétero, mais velho. Nossa, alguma semelhança com o padrão da sociedade de lá de trás? Ah, por que então massacrar Marlene hoje? Tá, vamos voltar pro documentário. Aí lembra que eu falei pra vocês, que eu comentei com vocês a questão de que tem essa briga de egos, né? A Xuxa fala que ela que criou as Paquitas e a Marlene fala que ela que criou as Paquitas. E na verdade as duas criaram as Paquitas. É que são dois tipos de Paquitas, né? Tem divergência daí. Por quê? O início, tanto que teve a primeira Paquita, né? Que é a Paquita original. Não é original. A Paquita. Porque elas têm nomes, né? Pituchita, Catuxa, Catuchita, sei lá. Mas aqui era a Paquita, a Andréia Veiga. Ela era uma assistente, uma auxiliar da Xuxa, porque a Xuxa ficava ali com as crianças em volta. E criança é criança. Criança é criança. Pode ser nos anos 80, 90, 2000, 2010, não importa. Criança é criança. Há mudanças, sim. Comportamentais, sim. Tecnológicas, sim. Mas criança... Por isso que a gente estuda 4 anos o desenvolvimento da criança, tá? Quem não sabe o que é pedagogia, a gente não aprende a dar aula na faculdade de pedagogia. A gente aprende sobre o desenvolvimento da criança. Então, assim, criança é um ser que precisa ser estudado. Não, é uma fase de transformação, é uma fase... Então eles são hiperativos, eles são agitados, eles são, né? E a Xuxa tava ali sozinha com aquele monte de criança, aí tem a primeira Paquita, que é a Andréia, e ela vai pra auxiliar a Xuxa. E depois, aí começa a ter as outras. Aí o grupo fica composto por 4 Paquitas e que, querendo ou não, tem uma proximidade maior com a Xuxa, porque eram tudo... Assim, a diferença de idade era próxima, não era tão, né, absurda. Porque a Xuxa também era uma menina mais velha, mas era uma jovem, tinha seus 20 anos mais ou menos, e acho que a Andréia seus 15, por aí, alguma coisa assim. E a Xuxa também era uma criança, né? Ela tinha esse perfil criança. E, enfim, aí ela tem essa proximidade com essas 4 primeiras, e também porque elas estavam vivendo o dia a dia ali junto, e estavam crescendo juntas, estavam aparecendo juntas. Aí começou a questão das músicas, dos CDs, e fazendo show juntas, e não sei o quê. Então tava tudo junto. Aí começa, uma sai... Não, acho que começou primeiro com a questão das substituições, né? Vamos substituir. Por quê? Elas vão sair. Porque elas... A Marlene sempre teve definido que a Marlene é esperta, muito inteligente. Ninguém seria a Xuxa. Elas seriam representações da Xuxa. Então um dia elas iriam ficar velhas para aquele cargo. Então um dia seria substituída, né? Aí aparecem as Paquititas, né? Que são as Piquititicas que começam com 9 para 10 anos e tal. Elas seriam depois o que as 4 primeiras eram, né? Então elas... E depois vira aquele grupo composto por 8 Paquitas. Elas vão crescendo nesse meio, enfim. Beleza, aí vira essa primeira leva, aí depois começa a sair uma de cada vez, e a Marlene sempre com aquele discurso de você é substituível e tal, tal. E porque é aquilo que eu falei, elas são representações. Então, para ser uma representação, basta alguém parecido.
né? Ah, vou diferenciar um pouquinho porque uma vai ter cachos, a outra vai ter o olho mais escuro, né? Não vai ser claro igual a outra, mas são representações, são cópias, né? Mais um detalhe importante que a Andréa Veiga fala no documentário da Xuxa, não é nem no documentário das Paquitas. Eu acho que teria mais coisa para ser explorado nesse documentário das Paquitas, viu? Mas enfim, uma coisa que ela fala no documentário da Xuxa, a Andréia, ela fala o seguinte, também é uma transcrição, tá? Do jeitinho que ela falou. Aí a Marlene começou a sentir a necessidade de aumentar e de ter substitutas, né? Porque nós podíamos sair a qualquer momento. E a Marlene falou, vou fazer um concurso. A luz acendeu. Quando ela anunciou que ia fazer o concurso e tinham 5.000 meninas inscritas para fazer o concurso, isso numa época que não existia celular, não existia internet, aí a luz acendeu. Gente, isso é uma profissão. Virou uma profissão. Então, a própria Andréia fala, foi aí que virou a chavinha da Marlene. E é aí que eu acho que começa a questão de ver as Paquitas como um produto do imaginário dela, que ela cita tanto, e não mais tanto são só representações da Xuxa. Eu posso extrair desse caldo mais coisa. E é aí que eu acho que entorna o negócio. É benéfico para muitas, para muitos, mas é aí que eu acho que, sabe, o negócio começa a ficar complicado. Porque, gente, eu não tive dó, vamos pôr a palavra dó. Eu não tive dó da Xuxa no documentário da Xuxa, apesar de achar ela foi abusada, claro, moralmente, um monte de coisa, sim. Mas eu não tive dó dela porque ela procurou aquilo, sabe? Mas né, aí vocês vão falar assim, nossa, então quem procura, acha, né? Então quem procurou tem direito de passar pelo que ela passou. Não, mas ela sabia daquele mundo, entende? E agora as Paquitas, o documentário delas mexeu comigo. Eu até sonhei com elas, assim. Gente, mexeu porque eu falei, elas não têm identidade própria. Elas foram arrastadas, a oportunidade, né? A oportunidade faz o negócio. E elas foram arrastadas, só que elas são pessoas, indivíduos. Cada uma tem a sua história, a sua particularidade. Que não foi ouvido, que não foi... Não foi, gente. E eu fiquei com dó. É nítido ver que... Não todas, mas é nítido ver que algumas delas precisam de uma terapia ali, assim... Não que não faça, mas que serão análises para a vida toda, porque mexeu demais. Mexeu demais. Até nessa percepção de mundo do negócio, né, delas virarem produto, um dos cursos da minha pós-graduação é empreendedorismo e inovação. Nada a ver comigo, já vou falando de antemão, tá? A minha pós-graduação é de alfabetização e letramento, mas tem a grade curricular, né? E foi engraçado que, inclusive, na semana passada, eu fiz uma avaliação que falava sobre negócio disruptivo. E assim, gente, não é minha área, eu precisei ler, precisei buscar na internet, precisei ver várias coisas para conseguir entender esse citar do negócio disruptivo. E aí, vamos pegar, porque eu gosto, né? Ai, gente, eu gosto de pegar dicionário e tal. A origem dela vem da palavra descorrupção, que tá no dicionário da seguinte forma: um substantivo feminino, o primeiro verbete que aparece, o primeiro significado é interrupção do curso normal de um processo. Aí eu quero pegar aqui com vocês um site que chama Mais Retorno, uma publicação de 18/10/2019. Aí aqui no site está escrito da seguinte forma: qual o significado de disruptivo? O adjetivo vem da palavra descorrupção, que significa a quebra do curso normal de processo, o que rompe ou fratura. Ou seja, a ideia de um negócio disruptivo não se trata de inovar algo já existente. Na verdade, é desenvolver aquilo que vai impactar o mercado com a proposta de um novo hábito de consumo para o público segmentado. Com isso, uma inovação ou tecnologia disruptiva acaba desafiando os antigos padrões conhecidos.
e enraizando em uma cultura. Eles trazem um novo jeito de usar um serviço ou produto de forma mais objetiva, conveniente e econômica. O que eu quero dizer com tudo isso? Fui lá no mundo dos negócios, no mundo empresarial, para falar que, deixa eu acertar aqui, as paquitas para Xuxa eram auxiliares, as assistentes. As paquitas para Marlene até um determinado momento eram as auxiliares assistentes da Xuxa que tinham que ter a representação da Xuxa. Ok. A partir do momento até que a Andrea fala assim, acendeu uma luz, elas viram produto. Dá para lucrar com isso. É um mercado inovador. Econômico, porque eu já tenho esse produto, já tá montado, já tá produzido, tá bacana, só que vai virar um produto. Então elas saem de ser auxiliares para cuidar de crianças para entrar num modo roupinha curta, cavadinha, dançando, mostrando perna, mostrando bumbum, e depois quando chega lá no New Generation, que é naquele programa da Xuxa que eu não vou lembrar o nome, que eu falei pra vocês que era o que eu via de vez em quando com a minha mãe, que é oh, Xuxa, esse daí, pra elas aparecerem de colegiais. Criança pequena não faz nem ideia o que é um colegial, tá? Hoje em dia ensino médio, tá? Criança pequena, né, pititiquinha, não faz nem ideia do que é um colegial, do que é um ensino médio. Para eles, escola, quando tá adolescente, é escola de grande. Aí quando tem irmãozinho, eles falam assim, porque eu vou estudar escola de grande que meu irmão estuda. Eles não têm a malícia da roupinha do colegial. Quem que tem a malícia da roupinha de colegial em meninas? Aí tá, vocês vão falar assim, não, mas daí elas já não são tão padrão loira e tal. Não são, mas viram, né? Porque delas acabam pintando o cabelo por causa de propaganda de tintura e não sei o quê. A única que era, que tinha o cabelo escuro, né? Se não me engano é a Tatiane, acho. Ela logo é tirada do grupo. Ela tem um período que ela fica com o cabelo escuro e depois ela logo é tirada do grupo porque ela tá gorda. E a gente vai falar sobre essa questão do estar gorda nesse processo aí. Então, assim, todas tinham esse padrão. As diferentes, que nem eu falei, foi a Adriana Bombom, que foi, né, uma vírgula e não era paquita, mas tinha as mesmas responsabilidades, fazia as mesmas coisas que elas, porque ela não era um produto. Teve lá atrás as Irmãs Medralha, acho que é isso. Teve as Irmãs Medralha, que também era outra figura, não eram as paquitas. Então o que acontece a partir desse momento, né, que liga a chavinha da Marlene? Vamos pegar a Marlene aqui, né, porque a gente já tá muito com foco nela. Mas o que acontece nessa chavinha? O ser paquita passa a ser fetiche masculino e ideal de mulher, ou de ideal de jovem da sociedade, de menina jovem da sociedade. Então as crianças indo pra adolescência, eu quero ser paquita. Porque a paquita trabalha, a paquita canta, a paquita dança, a paquita é linda, a paquita é tudo de maravilhoso, é magra, é desejada. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? E saiu com o barulho da moto junto. Vocês estão captando aonde eu quero chegar? O que é ser paquita? E por que a Marlene ficava batendo na tecla do você tá gorda, fique magra. Aí tem a questão das meninas terem que se mostrar peladas pra ela e tal. Gente, eu não quero ficar entrando nesses detalhes porque, assim, é toxicidade de várias formas. Mas a análise que eu queria fazer com vocês é essa. Vocês estão entendendo o porquê que virou o que virou o Sr. Paquita? E uma justificativa, né, do porquê a Marlene precisou ser o que ela foi com essas meninas que foram vítimas. Lembra da fala lá da Xuxa, que ela fala lá no documentário dela? Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, tá chovendo! Ai, que bom. Mas vamos voltar. Ai, que maravilha. Então, eu cheguei no momento certo, com a imagem certa, que o mundo tava apoiando aquele tipo de imagem.
Aí então eu acho que foi muita sorte minha eu ter o biotipo e ter o que oferecer naquele momento. E a Rede Globo, com a toda a potência, dizer: eu quero comprar isso daí e quero vender você para o mundo. As paquitas, se elas são uma réplica da Xuxa, biotipo certo, momento certo para o que o mundo estava pedindo naquela época. Marlene só foi cumprir uma exigência de mercado. Vocês entendem a gravidade da sociedade? É muito além de a Marlene é uma vilã, a Marlene é a bruxa má. Gente, olha pra nossa sociedade, o negócio é maior do que isso. É abusivo. Não foi a Marlene que colocou coisa na cabeça das meninas, as meninas estão ruins por causa disso. Não a pessoa, Marlene. Foi o produto empresária Marlene que precisou ser daquele jeito para exigir das meninas aquele tipo de perfil. Gente, é devastador. É devastador. Vidas foram modificadas, elas vivem à sombra, as que se tornaram paquitas, as que foram, tiveram, eu não quero usar a palavra que vocês já vão entender, um trabalho não remunerado, vamos por assim, foram exploradas. As que foram gente, eram meses de testes para ser paquita, e esses testes eram as meninas trabalhando, só aparecendo, sem ganhar um centavo. Aquela que era piquititica, que aparecia como paquitinha, né, pequenininha, não sei como que chamava. E ficou meses assim, depois de repente a Marlene falou, pronto, não quero mais. E a menina falou, agora é uma mulher, se hoje a Xuxa falar, tem um concurso pra ser paquita, ela vai participar. Olha a toxicidade da nossa sociedade que moldou pessoas pra moldar pessoas. E a Marlene fala isso no documentário da Xuxa na entrevista final. Na entrevista que... na entrevista não, na conversa que elas têm juntas. Ela fala... a Marlene, naquela conversa, ela fala tanta coisa, gente. Assista esse documentário da Xuxa, principalmente o primeiro episódio e acho que é o quarto episódio, que é o que a Marlene aparece. Gente, a Marlene fala tanta coisa assim, nas entrelinhas, você tem que interpretar pra você entender, mas ela joga ali a realidade, o que foi. Ela foi vítima de uma sociedade machista. Vítima não, porque enriqueceu, foi poderosa, isso aqui não foi vítima, né? Mas ela foi produto de uma sociedade que estava exigindo aquela mercadoria, aquele tipo de situação. E para a mulher aparecer, ela tinha que ser aquele perfil. E eu vou fazer um comparativo rápido com vocês. A hora que eu falar para vocês cantoras nacionais famosas, quem vocês vão pensar? Tenho certeza que vocês pensaram em cantoras, não foi numa Adriana Calcanhoto, não foi numa Gal Costa, foi na Fafá de Belém, Roberta Miranda, na Marrom, ou na Ivete Sangalo. Tenho certeza que vocês não pensaram nessas. Eu acho que vocês foram por um lado das mulheres que são cantoras fantásticas, mas que para poder aparecer precisaram mostrar o corpo. Eu não preciso citar nomes das cantoras aqui, mas elas são cantoras excelentes, maravilhosas, mas que para fazer um show elas têm que estar com uma roupa transparente, o corpo à mostra, tem que estar em forma, tem que estar com bundão agora, né? Bocona, tem que estar sexy para poder mostrar a voz. É o que o mercado pede. A diferença é que hoje pode ter uma diversidade um pouquinho maior, né? De perfis. Mas a mulher tem que se mostrar sexy para poder ganhar mercado. Gente, vamos então já ir finalizando o vídeo, assim, pros dizeres finais, né? Porque já falei um monte, o vídeo já ficou longuíssimo, e tá o calor e tá tudo fechado pra não ficar tanto som de fora pra vocês. Tá tudo fechado aqui. Nossa, tô suando. Mas, voltando. E questão do vídeo longo, quem não me conhece, fique conhecendo, saiba que eu faço vídeos longos. Então coloca fone e vai cozinhar, vai fazer exercício, sei lá. Faz alguma coisa, é um podcast, tá bom? Voltando ao assunto, né?
Inclusive, quando tá chegando nas partes finais já do documentário, do Para Sempre Paquitas, elas gravam, né, as fitas pra virar, porque elas queriam que virasse uma peça de teatro, porque elas queriam continuar trabalhando e já tinha aquela conversa que elas iriam ser substituídas e tal, e elas... Enfim, e mudou o programa, e elas já não estavam aparecendo tanto mais, e que nem eu falei pra vocês, mudou roupa, mudou um monte de coisa, e elas já estavam ficando mais velhas, né? Enfim, aí elas começam a vai lá com aquele, não sei se é produtor, não lembro o que ele era, e sugere de virar um livro, e tem as fitas, né? Elas vão falando nas fitas os abusos que estavam acontecendo, né? Elas vão contando tudo aquilo lá. Inclusive, já deixei no meu carrinho de compras, né? Não sei se eu vou comprar terminando o vídeo. Vou comprar entre hoje e amanhã eu vou comprar o livro. Ai, gente, desculpa, mas eu quero saber os babados. Já tá no meu carrinho de compras da Amazon já pra comprar o livro. É porque, claro, o preço encareceu por causa do documentário, lógico, né? Eles vão lucrar, é negócio. E que a gente para e pensa assim, né? Ai, né? Ai, comprar o livro que tá na alta, não espera mais um pouco. Mas enfim, é negócio, negócio são negócio. Mas voltando ao assunto, aí tem as benditas fitas, né? E até, eu não lembro quem foi, cita, que a Marlene citou assim, vou até pegar aqui. Diz que a mulher tinha que ser autossuficiente, independente, claro que de uma forma mais agressiva, né? Mais bruta. Porque os pais delas ficavam com as meninas iguais a elas, enquanto as mães ficavam esquentando a barriga no fogão, né? Ficavam lá na pia lavando louça. E isso pegou as meninas, foi doído para as meninas, tal, de ouvir tudo aquilo lá. Mas a questão que eu quero que vocês... Gente, análise, tá? Nesse momento que a gente já tá dessa conversa, já se foram mais de 40 minutos de vídeo, analisem. Não é isso que os homens fazem? Eu não quero pegar no emocional de vocês, é porque meu pai, é porque falou do pai da outra, porque falou da mãe. Gente, na história da nossa sociedade. E eu não acho nem que a Marlene falou específico pra uma menina querendo ofender aquela menina. Eu acho que ela falou de modo geral. Os caras vão ficar com as novinhas, loiras, magras e belas como vocês. E as mães vão ficar lá em casa esperando o marido chegar, com a comidinha pronta, tudo pronto pra ele. Né? O que os homens querem? Esse perfil. Gente, eu tô falando, tá? Não se doam os caras. Gente, vamos, tá? Realidade. Não é pra se doer com qualquer coisa que eu tô falando aqui. Tô falando de maneira geral. Vamos pôr lá no passado. Queria a bonequinha que não fala nada, fica calada, que tem o corpo perfeito, loira, né? Escultura, delicada, sorridente. A Marlene fala na carta lá de demissão que elas precisavam ficar quietas, ser bonecas, ficar sempre sorridentes, que às vezes ela falava assim, que cara é essa? Deu a noite inteira? Porque elas precisavam estar com a cara felizes, mostrar que são... Só que em contrapartida, ao mesmo tempo que a Marlene tava sendo agressiva com elas pra ver se, acorda o que vocês precisam fazer, ela tava querendo mostrar, vocês podem ser o padrão que os homens querem, né? De perfeição, né? O padrão de mulher ideal. Só que nunca dependa deles. Então vai trabalhar. Então vocês precisam ser magra, ser isso, ser aquilo, quieta, calada, não sei o quê. Mostrem que vocês são isso, mas trabalhem. E é isso que ela faz até hoje, tá? A Marlene. Ela trabalha com jovens para dar uma perspectiva melhor de futuro, até hoje. É que ela é grossa. Ela talvez não saiba ter manejo para lidar. E é aquela associação de coisas que a gente falou o vídeo todo. Enfim, foi uma estrutura de uma sociedade que foi moldada nesse aspecto. Então, trabalha, não dependa de homem nenhum para sustentar. Só que nessa sociedade, para você conseguir alcançar o que você quer, você tem que aparecer para eles, tá? Então, como que você vai aparecer para eles? Cheque, 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 cheque. Em todos os quesitos de que uma mulher tem que ser para
para um homem a desejar, né? Então isso é o ser paquita. Na minha visão, eu acho que, né? Na visão da Marlene também, acho que foi isso. Uns adendos só pra gente fechar tudo isso, né? Esse emaranhado de informações. O Beto Ribeiro cita no vídeo dele a questão de seita religiosa e parece mesmo uma seita. Parece que elas estão inertes numa questão de seita, de idolatria da Xuxa, vamos por assim. Tanto que elas passam a mão muito na Xuxa, a Xuxa ela se coloca como como inerte a tudo isso mesmo, como não querendo participar disso que eu digo, ela sabia o que acontecia, mas ela não queria ver, sabe? Ela não queria falar, porque a Marlene era aquilo, era Deus no céu, Marlene na terra. Então ela se mostra uma figura, esses problemas estão lá e eu tô aqui, e ela fala isso, mas mesmo assim, ela tem a sua parcela de culpa, assim, muito grande, porque as meninas a idolatravam, e a respeitavam e a tratavam como amiga. E ela não foi amiga das meninas, em nenhum momento. Porque até no programa de despedida, a Xuxa poderia ter acolhido elas, ter conversado com elas, e ela estava se sentindo traída. Então, assim, se ela era tão próxima das meninas, por que em nenhum momento, nunca, ela chegou quando a Marlene veio falar do livro e tal, por que ela não chegou pra conversar com as meninas? Porque o que doeu na Xuxa, pelo que aparenta, é que a Marlene falou assim, estão falando de você no livro. Você trata elas tão assim, sabe? E a Xuxa não chega nelas e pergunta pra elas. Aí a Xuxa fala assim, tá, danada, mas a Xuxa vivia um relacionamento abusivo, então o que a Marlene falava era lei, era ordem, e era aquilo, e pronto, ela não vai discutir. Ok, entendo, compreendo, né? Muitas de nós já vivemos relacionamentos abusivos, a gente sabe como que funciona o esquema. Se você fica fechado pro mundo, você só vê aquela meiota. Mas e depois? Por que ela não foi atrás dessas meninas depois? Ela conversou com uma ou com outra, aqui e ali. Mas você vê, elas falam muita coisa, a gente tá conversando agora, 30 anos depois. Todas nós. Então muita coisa a gente já nem sabe ainda. E ela fala, a própria Xuxa fala no documentário também, fala assim, eu naquele momento não fui e perguntei, por que você sentiu isso, por que você sentiu aquilo? Principalmente quando tem as outras paquitas, as da nova geração e as dos anos 2000. Ela fala, ela cita, eu não acolhi elas. Eu não fui atrás. As dos anos 2000 foi a que mais foi prejudicada nesse sentido de ausência da Xuxa. Porque no nosso imaginário, no nosso coletivo imaginário de época, a gente já não considerava elas paquitas. A própria Xuxa não considerava. Porque a gente tinha uma imagem de paquitas que não foram aquelas. Então por que ela não foi atrás dessas meninas? Por que ela não conversou? Gente, são 30 anos. Faz 20 anos, né, que ela não fazia, 20 anos que ela não conversava com a Marlene. Se a Marlene foi tanto a vilã da história, foi tanto negócio, o mal, né, da causa toda, ela não falava 20 anos com a Marlene, por que ela não foi atrás das meninas? Não tô nem dizendo de ir atrás da Marlene, sabe, conversar não, algumas, né, algumas ela teve essa... E ela ainda se dói no próprio negócio dessa novela que foi criada no documentário. Ela fala, que da menina, quem foi a menina, a paquita que falou do livro e daí causou a demissão das paquitas. Aí uma das paquitas fala assim, Xuxa, a Marlene ela ficava ali pressionando pra saber quem foi. Então quem falou no intuito de... soltou, né? Falou, não, estamos realmente fazendo. A Xuxa falou, não, quem falou queria ser benéfica, se beneficiar com a história assim, tal. Sabe? Tá, queria se beneficiar. Ela sabendo disso, então, anos depois, por que ela não foi atrás das meninas e acolher? Aquela cena do programa de despedida dos meninos foi muito feia de ver, assim, a Xuxa aqui, né, poderosa, e as meninas... elas abraçando, elas querendo o colo da Xuxa, querendo a proteção da Xuxa e a Xuxa. Isso pra mim, eu volto lá no começo do vídeo, a questão pra ter um mocinho, precisa ter um vilão. E esse vilão é todo assim,
Mas esse mocinho, ele tem que ser o coitadinho da história. Ele tem que ser o inocente da história. Ele tem que abrir mão de olhar certas coisas pra... E, voltando, lembra que eu falei pra vocês? Guardem a questão que eu falei da Pequena Sereia com a Úrsula, né? A Pequena Sereia com a Bruxa Má. Porque no doc da Xuxa, na conversa... Gente, aquela conversa dela com a Marlene é rica demais. Peguem essa conversa. Assistam. Vocês... Gente, eu não tô falando groselha aqui. Então, a Marlene fala... Eu transcrevi. Essa parte eu transcrevi porque achei importante transcrever. Deu muito trabalho pra transcrever, que é o aplicativo da Globoplay. É difícil, ele corre demais o negócio. E a Marlene, ela fala pouco, mas ela é certeira. E aí eu dava play, o negócio ia demais. Aí eu voltava, o negócio voltava demais. Eu tinha que ir voltando devagar, mas ele não é tão devagar. Enfim. Gente, deem like nesse vídeo, porque deu trabalho montar esse vídeo, tá? Esse roteiro não foi fácil de fazer. São 2 dias produzindo esse roteiro, fazendo pesquisa, indo assistir de novo as coisas, analisando as coisas, indo procurar em fontes. Por favor, ajuda a amiguinha de vocês aqui. Faz isso de coração, amorzinho. Voltando. Então, no episódio que tem a conversa da Xuxa com a Marlene, tem uma parte que a Andréia fala, a Andréia Veiga, a Tati, acho que é Tati Maranhão, fala sobre essa situação da mulher lá naquele período, num cenário, num programa que era todo produzido, feito por mulheres, então, e toda essa questão do machismo da sociedade. A Xuxa fala, a Marlene fala, queriam que você não vingasse. Fizeram a aposta, fizeram um bolão, que seria só 1 ano, né? Então, a Marlene fala, fazer a pessoa ter sucesso é fácil, difícil é manter o sucesso da pessoa. Então ela precisou se enquadrar num modo de aqui ninguém vai tirar, né? E aí, escuta essa fala da Marlene. Olha, presta atenção. Olha o que ela fala. O Sherman, que eu era assistente dele, ele diz pra mim, tem uma menina aí que eu quero que você formate um programa pra ela. E aí eu cheguei e falei pra ela, o meu jeito, que eu era assistente do Sherman, perguntei pra ela o que ela queria. O que você quer? Ela olhou assim pra mim e disse assim, eu quero aprender. Foi um soco no meu estômago que eu fiquei pensando, esperava escutar tudo, menos isso. Aí eu falei pra ela, escuta uma coisa, se eu trabalhar pra você, quem vai mandar sou eu. E ela disse, tudo bem. Não vou pedir desculpa por você. Tudo bem. Vai ter um trecho aí, né? Abre aspas de novo. Essa resposta dela foi definitiva, foi decisiva para eu dedicar anos da minha vida a trabalhar com ela e para ela. Pequena Sereia e a Úrsula, e a Bruxa Má. A Úrsula tá na dela. Ai, eu já chamando a Marlene de Úrsula. Bom, a Úrsula tá na dela. Pequena Sereia quer um objetivo e vai atrás dela. Em troca, ó, esses são os acordos, ok pra você? Ok. É esses acordos que a gente vai fazer. Que respingou nas meninas, que não tinham culpa nisso. Por isso que eu fiquei com dó das meninas, por isso que eu senti muito pelo que elas passam até hoje, né, essa dor. Tanto que elas vivem à sombra de Serpa aqui, não todas, algumas. Mas porque elas só queriam ficar perto do ídolo, que no caso era a Xuxa. Agora, o ídolo Xuxa foi construído porque a própria Xuxa foi procurar. Ela quis tudo isso. E foi tudo com um acordo, não foi nada inocente, né? E para finalizar esse vídeo, para finalizar nossa análise, nossa conversa, monólogo, eu quero deixar essa questão, né, que eu falei para vocês, porque
provavelmente vai ter os defensores da Xuxa aqui, vai falar que, nossa, eu tô falando mal da Xuxa, a Xuxa é inocente da história. E eu não tô falando mal de ninguém, nem da Xuxa, nem da Marlene, muito menos das Paquitas. Eu só tô querendo colocar pra vocês o cenário da sociedade. Ah, falei mal sim, falei mal da sociedade. Nossa, sociedade machista, patriarcal. Sim, isso eu falei, falo e continuo batendo nessa tecla. Mas eu só vou finalizar, eu vou deixar a postagem aqui do lado. Eu não fiquei indo atrás, tá? De uma por uma, não. É que caiu no meu colo, eu falei, gente, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero mostrar. Que as pessoas consigam interpretar esse ponto da história. Que foi a publicação da atriz Bárbara Borges. O que ela escreveu. Eu não vou ler tudo porque é enorme, tá? A publicação que ela fez, falando sobre o documentário que ela assistiu e tudo mais, mas olha essa parte. Essa parte foi o que me pegou, assim, que eu falei, é isso! Olha aqui, que ela fala das dores e o que elas passaram foi diferente, né? Mas aí aqui essa parte. Chegamos no momento em que a Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento. Não sofremos o mesmo que a geração anterior. E Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história. E ainda ela finaliza lá embaixo. Não tivemos o mesmo colocar os pingos nos is com a pessoa-chave desse sonho. A Xuxa. Não tenho mais nada a dizer. A publicação da Bárbara Borges transpareceu aquilo que eu quis dizer o vídeo todo. São várias camadas, são várias histórias dentro de uma mesma história. Mas o primordial é assim, para ter o mocinho, eu preciso ter a vilã. E para ser vilã, o mocinho tem que ser, no mínimo, leniente com a história. Meus flores, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam o canal Amiga Flor, sejam muito bem-vindos. Gostaria de ter uma constância mais aqui, mas eu não garanto nada. Mas de vez em quando eu apareço, tô aqui, então já se inscreva e ative as notificações para quando lançar um vídeo novo, vocês serem os primeiros a ficarem sabendo. Curta, tá? Deixa seu like e compartilha para quem vocês querem passar esse conteúdo. Bom, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!